Olá! Hoje iremos tratar sobre letargia, catalepsia e mortes aparentes. Este é um tema do Livro dos Espíritos, que está contido no capítulo 8, intitulado Da Emancipação da Alma, e nós vamos refletir juntos sobre as perguntas 422 a 424. Bom, vamos lá. Primeira coisa a fazer é compreendermos o tema, né, do que se trata o assunto. Então, por isso é muito pertinente a pergunta, né, o que é letargia? O que é catalepsia? No próprio Livro dos Espíritos vem essa definição. Letargia é um estado caracterizado por sono profundo e demorado, causado por distúrbios cerebrais ou por perda momentânea do controle cerebral. Já a catalepsia é um estado caracterizado pela rigidez dos músculos, imobilidade, pode ser provocado por afecções nervosas ou induzido, como por exemplo, pelo hipnotismo. Então, nós estamos falando de um sono profundo, né? Ou isso é letargia, ou um outro estado de uma característica então diferente, denominado catalepsia, que versa, né, ou se apresenta com rigidez dos músculos e imobilidade. Esse tema era um tema importante para ser tratado por Kardec, porque naquele momento, né, havia essa preocupação com a questão de ser enterrado vivo, né? Então, considerando essas características, né, principalmente a questão da letargia, era uma preocupação pertinente, né? Então, por isso, né, esse tema aparece também no próprio Livro dos Espíritos como uma preocupação. E dentro desse capítulo intitulado Emancipação da Alma, porque ele vem construindo aí um raciocínio sobre as situações, né, em que podemos observar de alguma forma a emancipação da alma. Então, olhando as perguntas, vamos entender melhor o contexto inclusive. Mas, para que isso não nos pareça algo muito próprio da época de Kardec, ou uma preocupação talvez um pouco diferente, vamos observar alguns relatos, tanto no Novo Testamento, quanto nas obras subsidiárias, né, da doutrina espírita. Bom, então agora sim nós vamos começar, apesar dessa parte já ser contida, estar contida no Livro dos Espíritos. Bom, vamos recorrer primeiro ao Novo Testamento. Vamos a Lucas e essa questão da ressurreição da filha de Jairo está relatada, né? Ela é relatada por outros evangelistas também, Marcos, Mateus e Lucas. Mas vamos pegar aqui, através do Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, né? A tradução do Haroldo, o que nós temos de informação sobre a ressurreição da filha de Jairo. Então, começando aqui do comecinho, né? Onde trata-se desse assunto, então é Lucas, capítulo 8, versículos, por enquanto, de 40 a 42. Então diz o seguinte: Ao retornar Jesus, a turba o acolheu, pois todos o estavam aguardando. Então, é uma situação que está acontecendo num determinado momento. Jesus chega, estava todo mundo aguardando por ele. Eis que veio um varão de nome Jairo, que era chefe da sinagoga. Essa figura, né, sendo chefe da sinagoga, procurando por Jesus, já é uma questão diferente. Tem um seriado que está disponível no YouTube, que está disponível no Netflix, e tem aplicativos para o celular, em que esses episódios podem ser assistidos de graça. Essa série se chama Os Escolhidos, né, no texto traduzido para o português, ou The Chosen, é o nome original.
E tem um episódio que retrata essa situação nos pormenores. Aqui nós vamos nos ater a essa questão da ressurreição da filha de Jairo. E aí vocês vão entender já por que eu estou falando isso. Outras questões acontecem junto a essa situação. Então vocês vão ver aqui que a gente faz um corte nos versículos de Lucas, porque ele conta uma outra história nesse meio tempo, que é a história da mulher hemorroíça. Então vamos vendo a série, né, fica mais claro para a nossa visão. Mas obviamente que os fatos da vida de Jesus eram relatados, né, pelos evangelistas conforme a relevância do tema, né, das situações, das circunstâncias, mas muito mais coisas aconteceram, né, como bem tem aquela fala de João, né, que não teria livros suficientes para descrever tudo que ele fez. Então muitas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo, e aí nós temos aqui essa situação. São duas situações, a questão da ressurreição da filha de Jairo e da cura da mulher hemorroíça. Então a gente vai aqui na sequência dos versículos fazer um corte para tratar só do que é o nosso tema específico. Então pensem, né, nessa dinâmica. Jesus está ali no meio das pessoas. Esse varão, né, chamado Jairo, que é chefe da sinagoga, chega para ele pedindo ajuda, né? Então o texto a tradução do Haroldo é: e prosternando-se junto aos pés de Jesus, convida ao entrar em sua casa, porque tinha uma filha única com cerca de 12 anos e ela estava morrendo. Então, Jairo tem um problema de fato e, diante da impossibilidade de resolver o problema, sabendo de todos os feitos de Jesus, ele vai até Jesus e pede para que Jesus vá à casa dele, a fim de salvar a filha que estava morrendo. Só que, ao sair, como completa aqui o texto, a turba o sufoca. Então, as pessoas estão ali naquela ansiedade, né, querendo ver o mestre, né? Então, tem esse contratempo, digamos assim, né? Essa outra cena aí, que é justamente esse encontro da mulher hemorroíça, o toque na túnica e tudo aquilo que a gente sabe. Por isso o corte, né? Então aqui nós continuamos já no versículo 49 até o 52. Então, enquanto Jairo ainda falava, né, veio alguém da parte do chefe da sinagoga dizendo: tua filha está morta, não mais incomodes o mestre. Então, nesse meio tempo, Jairo ainda tentando levar Jesus até a casa dele, alguém chega para ele e diz: não adianta mais, ela já morreu. Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhe: não temas, apenas crê e ela será salva. E Jesus vai então com ele, né? Então, chegando à casa, não permitiu a ninguém entrar com ele, senão Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e lamentavam por ela. Ele, porém, disse: não choreis, porque ela não morreu, apenas dorme, né? Então ela não está morta, mas dorme, apenas dorme. E zombavam dele. Então as pessoas que estavam ali, porque outras pessoas já estavam ali chorando a morte da menina, zombavam dele, porque ele disse que a menina não morreu e as pessoas já tinham visto que ela estava morta. Então zombavam dele, sabendo, as pessoas tinham plena convicção de que ela morrera. Ele, agarrando a mão dela, chamou dizendo: menina, levanta-te. E aí a tradução do Haroldo é: o espírito dela retornou e imediatamente levantou-se. E ordenou dar-lhe algo de comer. Os genitores dela extasiaram-se. Ele, porém, ordenou-lhes não dizer a ninguém o que acontecera. Então, nós estamos estudando letargia, catalepsia, né? E essas mortes aparentes. Por isso, esse complemento no título, dizendo das mortes aparentes. A menina parecia que estava morta. Mas Jesus afirma: ela apenas dorme.
é justamente aquela primeira definição do Livro dos Espíritos. Letargia é um sono profundo. Então, nós podemos dizer que esse é um caso de letargia, né? Não é uma situação, inclusive, nem de ressurreição da filha. Chama-se de ressurreição porque as pessoas imaginavam que ela estava morta, mas ela estava dormindo profundamente. Então, Jesus compreende a situação e ordena, né, que ela acorde, e o espírito, então, talvez, né, de repente, a partir daquele choque fluídico, de fato levanta, e ela está bem o suficiente para que Jesus diga, olha, dá alguma coisa para ela comer, né, que tá tudo bem. Os genitores ficam extasiados e ele pede que não contem nada para ninguém. Imagina, o chefe da sinagoga buscando Jesus, que já estava causando tantos transtornos ali para a vida daqueles judeus, né, afirmando que a filha dele tinha voltado da morte pelas mãos do Cristo, ia causar um rebuliço danado, né? Então ele aconselha a Jairo que aquilo fique só entre eles ali. Tanto que, inclusive, poucas pessoas também estavam ali presentes. A gente pode até pensar nesse sentido, na necessidade, né, do recolhimento, das reuniões que têm um caráter de uma organização, né, que lide ali com as questões da mediunidade, de cura, dos fluidos e tal. Então, Jesus faz um grupo seleto, né, para fazer, junta um grupo seleto para fazer essa intervenção junto à moça. Bom, e aí Kardec pergunta para os espíritos: os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa ao redor deles, mas não podem se manifestar. Ele já afirma, isso acontece. Às vezes, né, e aí essa afirmação talvez pelo que os próprios são capazes de narrar. É pelos ouvidos, olhos e ouvidos do corpo que veem e ouvem? E os espíritos respondem: não, é pelo espírito. Então, as percepções não são dadas pela estrutura do corpo físico, mas sim pelo espírito. O espírito tem conhecimento dos fatos, mas não pode se comunicar. Muito bem. Então, o espírito tem conhecimento do que está acontecendo. Quando Jesus fala, menina, acorda, o espírito ouve, entende, e por isso ele fala, retorna e levanta. Mas Kardec continua perguntando, bom, mas por que eles não podem se comunicar? E aí os espíritos respondem, o estado do corpo se opõe a isso. Então esse sono profundo, essa de incapacidade de interação por conta do sono, faz com que ele não possa se comunicar, porque senão seria, né, uma situação normal. Então ele continua falando, esse estado peculiar dos órgãos vos dá a prova de que existe no homem outra coisa além do corpo, né? Porque esse estado peculiar, então, do corpo está ali presente, do corpo está ali funcionando plenamente, mas sem uma capacidade de comunicação, nos dá, né, a prova de que existe no homem outra coisa além do corpo, uma vez que o corpo não funciona mais, mas o espírito ainda age. Então, apesar da falta de funcionamento aparente do corpo, né, e essa característica de morte aparente, o espírito conserva a percepção do ambiente e eventualmente pode até relatar o que aconteceu durante esse estado. Então isso mostra, né, que tem algo mais, né, essa colocação dos espíritos. A pergunta 423. Na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e voltar em seguida? Então, na letargia, pode acontecer do espírito se separar inteiramente, essa é um bom destaque, de maneira a dar a aparência da morte e depois voltar?
E aí os espíritos respondem: na letargia, o corpo não está morto, uma vez que há funções vitais que permanecem. Talvez se nessa situação tivesse sido chamado um médico, alguém que naquele momento pudesse fazer tentar atestar, né, o óbito, como se faz ultimamente, né, talvez essa pessoa dissesse: não está morta, porque os órgãos, as funções vitais continuam presentes. Então os espíritos continuam falando: a vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não está aniquilada. Portanto, o espírito está unido ao corpo enquanto este vive. Então, a pergunta é: o espírito pode se separar inteiramente? Eles estão respondendo: o espírito está unido ao corpo enquanto este vive. Mas quando os laços são rompidos pela morte real, há a desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não retorna mais. Então, realmente, depois que os laços são rompidos, de fato, aí sim a morte está consumada. Quando um homem aparentemente morto retorna à vida, é que o processo da morte não estava consumado. Então, é porque ele não estava morto, né? Não dá para voltar. Se voltou, é porque não estava morto. Bom, e aí vamos ver um outro caso interessante, que é muito característico, né, da nossa cultura, né, espírita. Uma grande médium do nosso tempo, Ivone Pereira, relata nesse livro algumas questões importantes relacionadas ao seu processo mediúnico, à sua vivência, né, mediúnica. Esse livro se chama Recordações da Mediunidade, justamente porque ela vai falando de alguns fatos importantes, peculiares, inclusive nesses primeiros capítulos ela fala sobre essa percepção, né, sobre a sua capacidade mediúnica. Então, esse primeiro capítulo eu tive que fazer, obviamente, alguns cortes, dado o nosso tempo, mas vale a pena ser lido na íntegra, principalmente por conta desses relatos mais minuciosos aí, das questões que começam a ser vivenciadas por ela ainda em tenra idade. E um dos primeiros fatos interessantes é esse fato aqui, né, que a gente vai observar, que tem relação com essa aparência mesmo de quase morte, né? Então vamos lá. Ela conta o seguinte: tendo vindo ao mundo na noite de Natal, 24 de dezembro, a 23 de janeiro, durante um súbito acesso de tosse em que sobreveio sufocação, fiquei como morta. Então ela começa a falar que isso talvez tenha relação, né? Ela já começa agora, já, né, essa altura escrevendo o livro, ela entende que isso tem relação com o seu passado de suicida, né, com as questões que estavam ali gravadas no seu perispírito. Então já são os primeiros sinais de que será, né, de como será essa existência. Então você vê que ela tem aí tipo um mesinho de vida, um bebezinho. E é perto do Natal. Então ela explica que a família estava reunida ali onde ela morava, outros parentes tinham vindo, tinham quase umas 30 pessoas lá para passar as festas. Mas então as pessoas que estavam ali em volta testemunharam essa situação. Então ela tem um acesso de tosse, fica sufocada, né? E fica como morta. E aí ela começa a descrever: durante 6 horas consecutivas permaneci com rigidez cadavérica, o corpo arroxeado, a fisionomia abatida e macilenta do cadáver. Então isso já faz referência ao que no Livro dos Espíritos está descrito como catalepsia, né? Os olhos aprofundados, o nariz afilado, a boca cerrada, o queixo endurecido, enregelada, sem respiração e sem pulso. Então ela tinha realmente a aparência de que estava morta. O único médico da localidade, o farmacêutico, examinando-me, constataram a morte súbita por sufocação, a falta de outra causa-morte mais lógica. A certidão de óbito foi, portanto, legalmente passada.
Então ela já tinha a certidão de óbito depois dessas 6 horas consecutivas com aquela aparência de que tinha morrido. Minha avó e minhas tias, né, a pessoa que estava lá na casa para poder passar as festas, trataram de me amortalhar para o sepultamento à tarde. Então isso aconteceu de manhã, ela ia ser sepultada já na parte da tarde, já tinha certidão de óbito e tudo. Pois o óbito ocorrera pela manhã bem cedo. Eu era recém-chegada à família e, portanto, e por isso, ao que parece, minha morte não abalava o sentimento de ninguém. Aí ela fala como aconteceu com a filha de Jairo, que estava todo mundo na casa lá já chorando a morte da menina de 12 anos, ela tinha um mês. Então ela fala, vestiram-me então de branco e azul como o menino Jesus, com rendinhas prateadas na túnica de cetim, faixa e estrelinhas, e me engrinaldaram a fronte com uma coroa de rosinhas brancas. Então a família fez ali, né, tudo que tinha que ser feito, arranjaram o caixão, iam velar na sala, botaram os castiçais lá com as velas, estava tudo resolvido para o velório e o sepultamento do bebezinho. Nem minha mãe chorava. Ela falando que as pessoas não estavam chorando, lamentando, mas ela faz essa observação importante que nem a mãe dela chorava. Mas nesse caso, ela não chorava porque não acreditava na minha morte. Opunha-se terminantemente que me expusessem na sala e encomendassem o caixão mortuário. A fim de não excitá-la, deixaram-me no berço mesmo, mas encomendaram o caixãozinho. Minha mãe, então, quando havia já 6 horas que eu me encontrava naquele estado insólito, conservando-se ainda católica romana por aquele tempo, e vendo que se aproximava a hora do enterro, retirou-se para um aposento solitário da casa, fechou-se nele, acompanhou-se de um quadro com estampa representando Maria, mãe de Jesus, e com uma vela acesa, prostou-se de joelhos ali, sozinha, e fez a invocação seguinte, concentrando-se em preces durante 1 hora. Então a mãe dela não acreditava que ela estava morta. Aquela ocasião era católica, então ela vai para um quarto, né? E aí a gente faz o paralelo com a doutrina que fala, né, num momento de oração, né? A gente vai para o nosso quarto, seja ele físico ou o nosso quarto interior, se concentra e ela fica ali por 1 hora, ela leva a figura, né, da mãe de Jesus, se coloca de joelhos e vai fazer a sua prece. Fica ali por 1 hora em oração. E a prece é a seguinte: Maria Santíssima, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, vós que também fostes mãe e passastes pelas aflições de ver padecer e morrer o vosso Filho sob os pecados dos homens, ouvi o apelo da minha angústia e atendei-o, Senhora, pelo amor do vosso Filho. Se minha filha estiver realmente morta, podereis levá-la de retorno a Deus, porque eu me resignarei à inevitável lei da morte. Então, se ela realmente estiver morta, tudo bem. Mas, se como creio, ela estiver viva, apenas sofrendo um distúrbio cuja causa ignoramos, rogo a vossa intervenção junto a Deus Pai, para que ela retorne a si, a fim de que não seja sepultada viva. E como prova do meu reconhecimento por essa caridade que me fareis, eu vô-la entregarei para sempre. Renunciarei aos meus direitos sobre ela a partir deste momento. Ela é vossa, eu vô-la entrego, e seja qual for o destino que a esperar, uma vez retorne à vida, estarei serena e confiante, porque será previsto pela vossa proteção. Ela está falando que ela não acredita que a filha está morta. Se estiver mesmo, é a vontade de Deus. Mas se não for, ela pede que volte, e a partir do momento que ela retorne, se ela retornar, ela é de Maria, né? Ela entrega a filha a Maria de Nazaré. Incrementes, né, ao se retirar do aposento, onde se dera a comunhão com o alto, minha mãe abeirou-se do meu insignificante fardo carnal, que continuava imerso em
catalepsia. Então ela deixou a criança no berço, né? Foi para um quarto e depois ela volta ao quarto. Então o corpo, né, aquele fardo carnal que continuava imerso em catalepsia, né, a própria Ivone relata isso, e tocou carinhosamente com as mãos repetidas vezes, como se transmitisse energias novas através de um passe. Então, um grito estridente, como de susto, de angústia, acompanhado de choro inconsolável de criança, surpreendeu as pessoas presentes. Minha mãe, provável veículo dos favores caritativos de Maria de Nazaré, levantou-me do berço e despiu-me a mortalha, verificando que a grinalda de rosinhas me ferira a cabeça. Então, realmente, a mãe leva, né, tanto por conta da oração, quanto daquele toque, né, do pedido, do magnetismo, uma energia nova, a ponto de despertá-la, retirá-la daquele estado de catalepsia. E aí ela conta que a mãe falava e repetia várias vezes na vida, e ela sempre gostou muito de ouvir essa história, porque a mãe contava dessa oração que fez e dizia: ó, menina, não tem mais nada contigo não, você agora é filha de Maria, eu te entreguei para ela. Então isso era uma coisa contada várias vezes ao longo da vida ali, por isso ela sabe descrever essa oração. Então esse é um exemplo da catalepsia. E aí vem uma pergunta importante, né? Já a nossa última pergunta. Pode-se, por meio de cuidados dados a tempo, reatar os laços prestes a se romper e tornar a vida um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? Essa é a pergunta de Kardec. Os cuidados, né, que se pode dar a tempo, reatar os laços, e aí os espíritos respondem sim, sem dúvida, e tendes a prova disso todos os dias. O magnetismo é frequentemente, nesse caso, um poderoso meio, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Quantas casas espíritas, né, não tem esse trabalho de passes, né, fora do centro espírita, seja no domicílio da pessoa, seja, né, no leito do hospital, e quanto esse trabalho não ajuda muitas vezes a recuperar a saúde ou fazer com que esse processo, né, de transição, né, de uma doença de longo curso e tal, seja mais ameno para aquele que está doente, né, ou de alguma forma, então, aí com o seu fluido vital desgastado, né, pela doença, por um acidente, por uma questão desse tipo, né? Quantas vezes não é importante, né? Quantas pessoas não passam, a gente não observa isso na casa espírita, o quanto é importante a ida ao centro para a aplicação do passe, pessoas, por exemplo, que estão passando por processos de doença. Então, é isso que os espíritos estão falando aqui, realmente. Né? Essas intervenções podem melhorar o estado geral, né? Pelo fato de restituir esse fluido vital a essas pessoas que, por qualquer motivo, tenham a sua energia de alguma forma reduzida, né, a ponto de se comprometer a sua vida. Bom, agradeço a atenção de vocês e certamente nos encontraremos em uma outra oportunidade para estudarmos novamente a doutrina espírita.